Vamos na sequência, vamos para frente, ó. Por favor, preste atenção nesse ponto aqui, ó. Nós tínhamos parado aqui. Aqui eu falei para você, né? Responsabilidade objetiva pelo simples fato do serviço. Responsabilidade subjetiva é pela falta, pela falha, pelo serviço prestado de forma equivocada. Aí a responsabilidade é subjetiva. Então, cuidado. Falta do serviço é igual a responsabilidade subjetiva. Fato do serviço é igual a responsabilidade objetiva. Agora, preste atenção comigo nesse ponto, no artigo 37, parágrafo 6º. Relaxa aí, solta a caneta. Vamos bater um papo aqui sobre a análise e os recortes no 37, parágrafo 6º. Primeiramente, uma pessoa jurídica de direito público, se ela causar um dano ao particular, a responsabilidade dela será o quê? Será objetiva. Aí você fala, mas Barbieri, essa responsabilidade, eu vou trabalhar de qual forma? União, estados, Distrito Federal, municípios e autarquias, sempre pessoas jurídicas de direito público e, por essa razão, causaram dano ao particular? Sim, responsabilidade objetiva. Pronto. Até aqui nenhum problema. Mas aí eu lhe pergunto, e se for uma pessoa jurídica de direito privado, como é que nós vamos trabalhar? Se for a pessoa jurídica de direito privado, ela, nos termos da Constituição, tem que ser uma pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. Se ela for prestadora de serviço público e causar um dano ao particular, a responsabilidade dela também será objetiva. Maravilha. Até aqui, bem fácil, sem nenhum problema. Só que eu lhe pergunto, pessoas jurídicas de direito privado serão sempre prestadoras de serviços públicos? Não. Porque eu tenho pessoa jurídica de direito privado que explora atividade econômica. Tem que separar. A pessoa jurídica de direito privado que explora uma atividade econômica, a responsabilidade dela é do direito privado. E por ser assim, a regra é que ela responde de forma subjetiva. E por ser assim, a regra é que ela responde de forma subjetiva. Mas você não pode esquecer que a regra da pessoa jurídica de direito privado, exploradora de atividade econômica, é objetiva. E a regra de quem presta serviço público também é objetiva. Na que explora atividade econômica é subjetiva. Desculpa. Só que tem uma questão. Eu não posso afirmar categoricamente que toda pessoa jurídica de direito privado que explora atividade econômica vai responder sempre de forma subjetiva. E por quê? Ora, pensa no direito civil, lá no Código de Defesa do Consumidor. O consumidor vai abrir uma conta corrente, lá na Caixa Econômica, no Banco do Brasil. Eu vou fazer a aplicação do CDC? Claro, farei, sem problema nenhum. Aí a relação é objetiva. Então, cuidado, às vezes, numa prova dissertativa. Você não pode partir do pressuposto que sempre a responsabilidade de uma pessoa jurídica de direito privado que explora atividade econômica será sempre subjetiva. Não, a regra é essa. A regra é que será subjetiva. Mas eu posso estar diante de responsabilidade objetiva. Vai depender do caso. Nas provas, geralmente colocam a prestadora de serviço público e a exploradora de atividade econômica no mesmo grupo e fala que é objetiva ou que é subjetiva. Está errado de qualquer jeito. É comum também falar em prova que a pessoa jurídica de direito público responde de forma objetiva e a de direito privado de forma subjetiva. Não. Então, cuida com isso. Cuida com a pessoa jurídica de direito privado que presta um serviço público. Lembra da concessionária, lembra da permissionária de serviço público. Beleza. E enquanto a exploradora de atividade econômica, aquela que explora a atividade econômica tem que analisar o caso concreto, mas parta sempre do pressuposto que a responsabilidade dela é subjetiva. Se ela explora a atividade econômica, vai lá para o direito privado, não me interessa aqui. Quem é que ficou de fora? O agente público, concorda? Para o agente público, você faz o seguinte, marca aí, passa marca-texto, batom, se você quiser. Mas lembre-se, pode notar em letras garrafais, a responsabilidade do agente público será sempre
e absolutamente sempre subjetiva. A responsabilidade do agente público será sempre e absolutamente sempre subjetiva. O agente público, por um raciocínio inverso, jamais responde do ponto de vista objetivo. O agente público jamais responde do ponto de vista objetivo. Só quem responde de forma objetiva ou será a pessoa jurídica de direito público ou será a pessoa jurídica de direito privado que presta um serviço público. Nem toda e qualquer pessoa jurídica de direito privado responde ou responderá objetivamente. Cuida, tá? Eu preciso que você memorize a responsabilidade do agente público. Sempre subjetivo. Sempre. Não muda. Isso vai ser importantíssimo no último ponto da aula sobre responsabilidade civil, a configuração processual, a dupla garantia e etc. Então, até aqui, fácil. Até aqui, tranquilo? Olha a primeira questão aí do CESP. Defensoria Pública Estadual Tocantins, 2013. Em relação à responsabilidade civil do Estado pelo exercício da função administrativa e a improbidade administrativa, assinale a opção correta. Nós não vimos improbidade ainda, mas já vamos aqui começar a aquecer o motor. O Estado, no exercício da função administrativa, responde objetivamente por danos morais causados a terceiros por seus agentes. Um cara que está certo, hein? Vamos ver as outras. A responsabilidade do Estado pelo exercício da função administrativa é subjetiva, de acordo com a teoria do risco administrativo. Desde 1946, a responsabilidade do Estado no Brasil é objetiva. Então, subjetiva está errado. A sociedade de economia mista, que se dedicam à exploração de atividade econômica, são responsáveis objetivamente pelos danos que seus agentes causaram a terceiros. Sociedade de economia mista ou uma empresa pública, tanto faz, uma pessoa jurídica de direito privado, que explora atividade econômica, o pressuposto, a regra é que ela responde de forma subjetiva. Errado. O servidor público que utiliza em proveito próprio carro de propriedade da União pratica infração disciplinar, mas não ato de improbidade. Depois nós vamos estudar que uma conduta ilícita, uma conduta irregular pode gerar sanção da improbidade civil, penal e administrativa. Praticou sim ato de improbidade. Veja que ele está utilizando o carro público em proveito próprio, improbidade administrativa. Não há previsão da penalidade de suspensão dos direitos políticos para o responsável por ato de improbidade administrativa que atente contra os princípios da administração pública. Uma das sanções é a suspensão dos direitos políticos. Errado. Qual que sobrou para a gente? Sobrou aqui, ó. O Estado, exercendo função administrativa, responde objetivamente por danos, inclusive morais, causados a terceiros por seus agentes? Com absoluta certeza. Com absoluta certeza. Letra A é a resposta. Aí eu tenho um quadro resumo para você, que isso te facilita demais a vida em prova. Isso vai contribuir muito para você. Qual é o quadro resumo? É um quadro que nós trabalhamos com conduta e responsabilidade. Veja que ele está meio Smurf o quadro, né? Trabalhamos com conduta e responsabilidade. Quando a conduta do Estado, quando a conduta do agente público, quando a conduta do homem público ou do poder público, da administração, for uma ação e dessa ação resultar um dano, a responsabilidade é objetiva. A responsabilidade é objetiva. Mas pode ser também que a conduta seja omissiva. E agora? Se a conduta é uma omissão, a responsabilidade do Estado entra num grau de exceção. Se a conduta é uma omissão, se o agente público não fez o que deveria fazer, eu saio de uma configuração e entro em outra. E nessa, a responsabilidade passa a ser subjetiva. Você fala, mas espera lá, Barbieri. Nós analisamos o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal e só o agente público responde de forma subjetiva. Você está falando da responsabilidade do Estado aqui? Estou falando da responsabilidade do Estado. A responsabilidade do Estado em omissão do seu agente público é subjetiva. Te dou um dadinho, uma teta de nega,
e um coraçãozinho de abóbora se você me responder de forma correta. Com base em qual dispositivo legal? Com base em qual dispositivo legal? Nenhum. Com base em qual dispositivo constitucional? Nenhum. Com base em qual dispositivo de lei? Nenhum. Fala, o que é isso? Tá louco? A responsabilidade subjetiva no Brasil, ela não tem respaldo na lei nem na Constituição. A responsabilidade subjetiva no Brasil, ela tem respaldo onde? Ela tem respaldo na doutrina e na jurisprudência. A responsabilidade subjetiva ela ainda é aplicada no Brasil pela doutrina e pela jurisprudência. Responsabilidade subjetiva do Estado, tá? Do Estado. E por fim, você pensa, se o Estado agiu ou não agiu, já sei agora, o que sobrou? Posição de garante ou relação de custódia. Posição de garante ou relação de custódia. Quando o Estado tem que garantir a integridade física de quem está sob sua responsabilidade. Quando o Estado tem que custodiar a responsabilidade, tem que custodiar a vida, tem que custodiar aqueles que estão sob sua responsabilidade, tem que proteger, tem que tutelar. Pode ser que acarrete um dano? Pode ser que eu tenha um dano? Pode. E se eu tiver esse dano? Não tem problema. A responsabilidade do Estado será objetiva. Promete para mim, promete que você vai memorizar esse quadro. E quando você memorizar, isso vai salvar a sua vida, salvar teu couro nos casos concretos. Primeiro, para resolver um caso concreto, lembra do quadro, porque as peculiaridades eu vou te falando durante as aulas. Não esqueça desse quadrinho, um quadrinho simples de tudo, mas é bom, resolve tua vida. Maravilha? Vou para frente, hein? Só voltando aqui, ó, o que você pode concluir? Que eu tenho duas responsabilidades objetivas para uma possibilidade de responsabilidade subjetiva. Então, a regra do Estado é que o Estado responde, sim, de forma objetiva. Só que tem exceção, né? Responsabilidade subjetiva nas omissões. Se a responsabilidade do Estado é objetiva, está aqui, ó. Qual é a modalidade? Como trabalhamos com a modalidade? Como é que eu visualizo o quadro das modalidades? Dentro da responsabilidade objetiva, nós temos duas modalidades. A modalidade do risco administrativo e a modalidade do risco integral. Aí você fala, mas Barbieri, como que eu posso trabalhar, como é que eu posso visualizar tudo isso? Na modalidade do risco administrativo, tem excludente. Na modalidade do risco integral, não tem excludente. Você fala, ah, tá, não me adiantou, foi nada. Me adiantou, foi nada. Calma lá. Lembra quando eu lhe disse que entre a responsabilidade objetiva e a subjetiva é muito menor para o Estado, porque nós, particulares, temos que comprovar o dolo ou a culpa. E a objetiva, ela é muito melhor para nós, particulares, porque nós não temos que comprovar dolo ou culpa de agente público coisa nenhuma. Agora, por um outro lado, e dentro das modalidades? Porque a regra é a responsabilidade objetiva. Só que eu tenho que dividir essa responsabilidade objetiva em duas modalidades. Risco administrativo e risco integral. Risco administrativo é um pouco melhor para o Estado. Risco integral é sensacional para nós. E eu lhe pergunto, quais eu aplico? E aí, o que você acha? Qual das duas? Na nossa próxima aula eu lhe respondo, tá bom? Fazer um mistério, na nossa próxima aula a gente continua. Até lá!